Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula à distância. Estou gravando aqui de casa, então se tiver algum barulho estranho aí, vocês relevem. Está no horário de almoço aqui. Eu vou tentar seguir o padrão que a gente utiliza nas nossas aulas, né? Dando sequência ao nosso conteúdo, né? Aqui vocês podem ver os conteúdos que a gente já teve no nosso semestre, né? Aqui é um arquivo que eu criei para organização das aulas. Tem só algumas instruções para mim mesmo montar as aulas, né, de uma sequência que eu acho que é interessante para a gente. Espero que em breve a gente chegue aqui, ó, introdução ao React Native, mas ainda vai demorar um pouquinho. Eu quero fazer essa parte de introdutória, né, à linguagem e relembrar os conceitos de lógica de programação com vocês, antes de passar para as partes mais complexas, que é a instalação do framework e começar a pensar em desenvolver alguma coisa para mobile. Bom, fizemos uma introdução à disciplina, né? Pulamos aquela parte da história da computação, história dos dispositivos móveis e tal. Depois tem uma aula aqui sobre história do JavaScript que a gente vai pular também, porque eu acho que isso aí é importante, mas eu acho que a gente precisa ganhar tempo, né? E partir para o que realmente interessa, sem perder a qualidade, logicamente. Então, é importante também o feedback de vocês, né? Quando vocês tiverem acesso ao conteúdo, vocês avaliarem também se vocês estão entendendo e chamar caso tenha alguma dúvida, ok? A gente falou também de algoritmos e lógica de programação, né? Relembrando aí os livros básicos de algoritmos e lógica de programação. Depois entramos nos fundamentos de JavaScript, que foi a última aula que a gente teve, né? Onde a gente falou sobre, deixa eu só abrir aqui, sobre declaração de variáveis, o que são variáveis, né? Declaração de variáveis, tipos de dados. Essa parte aqui nós finalizamos. Falamos do tipo numérico, tipo booleano, strings, como criar, né, as variáveis, identificadores das variáveis, o que é um comando de atribuição, comando de saída, operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Daí a última coisa que a gente viu foram essas tabelas lógicas aqui. E fizemos também um exemplo, né, na linguagem JavaScript, um exemplinho simples. Mas ok, dando sequência aqui, como a gente vai pular essa aula da história do JavaScript, que vai estar disponível para vocês também, mas a gente vai pular por enquanto. Vamos continuar falando sobre o JavaScript, agora passando para tipos de dados e variáveis. Ok? Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Voltar na tela inicial. Então, aula 5, né? Tipos de dados e variáveis. Meu nome é Marcos. Quais são os objetivos dessa aula, pessoal? Apresentar o conceito de dados, né? Os tipos de dados com os quais iremos trabalhar na linguagem, voltando também um pouco naqueles conceitos que trabalhamos na última aula. E também apresentar com mais detalhes o tipo numérico de dados, as operações que a gente pode realizar com esse tipo de dados. Além disso, definir o que são comentários nos códigos e exemplificar como eles funcionam, certo? Então, partindo aí para tipos de dados. A gente sabe que os dados estão em toda parte, né? Todo local, qualquer página de internet, qualquer sistema que você utilize, que você acesse, existem informações nesses locais, né? E essas informações são dados. O texto, o seu nome aparecendo na rede social, o número de curtidas, tudo isso a gente já discutiu, mas eu acho interessante relembrar esses conceitos porque é a base para qualquer programação que a gente vai fazer. Esse fone não está muito legal, não estou querendo sair. Então, a nota da faculdade, o número de telefone, a quantidade de likes num post do Facebook, do LinkedIn, do Twitter, né? Uma conversa que você tem com alguém, tudo isso pode ser representado em dados, né? Aí dando sequência aqui. Quando você olha o seu perfil do Facebook, por exemplo, você vê seu nome, o número de amigos que você tem, os comentários feitos em seus posts, entre outros. Toda essa informação é reunida, calculada e apresentada aos visitantes no seu perfil. Quando você acessa sua conta no banco, você vê o número da conta, o valor, as datas das transações, as linhas do tempo, entre outras coisas. Então, tudo isso são dados que são apresentados para a gente como informação, né?
Porque a informação, na verdade, nada mais é do que um dado com significado. A geração da informação é justamente dar significado aos dados, é reunir uma quantidade de dados e extrair uma informação, um significado, aliás, através desses dados. É importante saber também que os tipos de dados, é importante saber os tipos de dados que a gente usa e quando é melhor utilizar cada tipo de dados. Né? Por exemplo, que tipo de dados a gente vai utilizar para representar o seu nome no seu perfil da rede social? É uma string, a gente sabe. Que tipo de dados é utilizado para representar a quantidade de likes, né? A quantidade de arquivos que você já baixou da internet, numérico. Então, tudo isso aí é utilizado para armazenamento de informações também. Eu tive que dar uma paradinha aqui para trocar o fone que estava saindo do ouvido. Esses fones de pressão, aí, não para na orelha de jeito nenhum. Mas vamos lá. É importante saber o tipo de dados que a gente utiliza em cada situação, né? Isso eu já falei. Nessa aula, vamos começar a aprender a definir e a manipular os tipos de dados primitivos em JavaScript, que são os números, as strings, os booleanos, indefinidos e nulos. Indefinidos e nulos a gente vai pular por enquanto. Então, vamos falar só desses três principais aqui. Depois vamos ver como armazená-los em variáveis para poder utilizá-los, né, posteriormente no nosso código. Okay? Então, números. A definição de uma variável desse tipo em JavaScript é bastante simples, né? O tipo number inclui números positivos, negativos, bem como decimais. Então, a variável desse tipo no JavaScript, ela pode armazenar qualquer tipo de número. Em outras linguagens, como por exemplo o Java, você tem um tipo de dado específico para armazenar números decimais, que é o float. Tem o float, tem o double e tem o inteiro, integer, se não me engano, ou int, é alguma coisa assim. Então, são três tipos de dados no Java, que não é JavaScript, que são responsáveis por armazenar dados do tipo numérico. No JavaScript não, é mais simples, é um tipo de dado só. E a gente nem precisa definir o tipo de dados que é utilizado no JavaScript. Por exemplo, se formos. Deixa eu abrir uma. Fechar essas páginas aqui. Estava com o site aberto aqui. A página, meu portfólio pessoal que eu estava fazendo. Mas eu vou criar um arquivo novo aqui, vazio. Depois eu vou explicar para. A gente vai relembrar como trabalhar com o VS Code, ok? Então eu vou salvar esse arquivo, que na área de trabalho eu vou chamar ele de index.html, não .js, né? Que a gente vai programar em JavaScript. A partir de agora eu consigo fazer meus códigos. No JavaScript, eu vou pôr um comentário aqui. No JavaScript, a gente declara variáveis assim. Let ou var, né? Nome, por exemplo. Eu vou colocar um numérico, né? Já que a gente está falando de números. Idade. Aí eu vou definir apenas o valor dessa variável, né? Eu não vou definir o tipo de dados. Já no Java, vou colocar aqui maiúsculo para ficar igual. No Java, esse tipo de dado seria diferente. Seria, por exemplo, você define aqui o escopo, né? Public int, eu vou colocar float. Public float idade. E aí definir aqui a idade. Seria mais ou menos assim. Algumas linguagens utilizam essa sintaxe aqui, essa forma de escrever, né? No JavaScript é mais simples, a gente só define a variável e o valor que ela vai receber utilizando essa palavra-chave. Certinho? Então, voltando aqui. O tipo number inclui números positivos, negativos, tá, isso a gente já falou. Agora, existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar no próprio browser. Vocês vão se lembrar disso. Vamos aqui no Chrome, por exemplo. Vou abrir uma página nova e pressionando F12, a gente consegue acessar as ferramentas do desenvolvedor, que é essa parte que abriu aqui embaixo. Eu posso redimensionar, eu posso posicionar ela à direita, aqui, à esquerda, eu posso criar uma janela destacada.
Aqui nesse botão eu limpo todas essas informações que tem nessa página. Aqui não está limpando porque está habilitado aqui essa outra janelinha. Acho que é por isso, ou não. Bom, não sei por que não limpou, mas se eu digitar 5 aqui, ele vai retornar 5. É a mesma coisa. Não deveria ser possível limpar isso aqui, mas tudo bem. Vou criar um arquivo zerado aqui, HTML, que a gente consegue manipular ele com mais tranquilidade. Então vamos lá, index.html, está salvo aqui na área de trabalho. Vamos lá, vou criar aqui, vou digitar HTML e escolher a segunda opção aqui que vai preencher para mim. Beleza. Daí eu vou fazer aqui o import do nosso script, né? Script index.js. Isso, ele já apontou ali para mim. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente vinculei aquele arquivo JavaScript a essa página HTML. Certo? Agora eu posso ir na área de trabalho e abrir esse arquivo HTML aqui, que vai abrir a nossa página lá. Bom, teoricamente era para abrir, né? Não sei porque ele não abriu. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou tentar abrir isso. Não, ele não está conseguindo, não. Bom, deixa eu tentar abrir por aqui, então. Área de trabalho. Ó, consegui abrir. Beleza. Aí vou pressionar F2 aqui, F12, né? Daí eu consegui abrir. Vamos utilizar essa página aqui de teste. Vamos digitar lá o valor 5. Daí ele retorna 5. Você viu que ele duplicou embaixo ali. Vamos entender por que isso aconteceu. Deixa eu só abrir aqui minha apresentação novamente. O mesmo número é retornado para você. Agora, operações aritméticas. É possível fazer cálculos, né? Qualquer tipo de cálculo nessa página que a gente tem aqui. Por exemplo, 5 mais 3 vai retornar 8. Qualquer coisa que você tentar fazer, 5,8 menos 3, já mostra uma prévia do resultado embaixo ali. Então, isso é para exemplificar para a gente uma ferramenta que a gente pode utilizar, né, que é o próprio browser, para fazer alguns exemplos simples. Isso ajuda quando a gente está aprendendo. Então, para a gente relembrar também, aqui tem alguns exercícios, né? Vocês podem fazer depois aí, inserindo no console das ferramentas do desenvolvedor do browser de vocês, e verificar quais são os resultados. Determina o resultado para cada uma delas, exatamente. Fica aí de atividade para vocês. É possível também fazer a comparação de números, né? Podemos comparar números para verificar se um é maior, menor, ou se é igual ao outro. O 5 é maior que 10? Não é, então vai retornar falso. Então é nesse sentido aqui que a comparação de números funciona. 5 é menor que 10, então é verdadeiro. E se você inserir isso aqui lá no console, ele vai te retornar verdadeiro ou falso, né? Qualquer uma dessas situações aqui. A comparação também pode ser feita com outros operadores, né? Como o menor igual, maior igual, o igual ou diferente. É possível você comparar também strings além de números. Né? É possível comparar outros tipos de objetos. Segundo exercício para vocês fazerem aí, insira as expressões no console e determine os resultados. Isso aí é para saber se os resultados são verdadeiros ou falsos. Os comentários. Comentários são utilizados para ajudar a explicar o código. Então, assim como eu fiz aqui no VS Code, com JavaScript, com Java, vocês podem fazer nos programas de vocês. Porque eu utilizei JavaScript e Java aqui simplesmente para explicar o que é que eu estou fazendo. Né? E o comentário ele pode ser de linha, né? Que é caracterizado por essa barra dupla. Comentário de linha. E o comentário de várias linhas, né? Que é esse barra, asterisco, barra. Que eu posso dar Enter aqui, posso digitar mais coisa embaixo e assim por diante.
Então, o comentário funciona dessa maneira. E os comentários são interessantes à medida que os programas começam a ficar maiores. Então, se você tem um programa de 10 linhas, talvez nem precise, né? E se você adota as boas práticas na nomenclatura das variáveis, dos métodos, né, das funções que você cria, você provavelmente não vai precisar criar comentários, a não ser que você queira mesmo, queira deixar bem claro o que está acontecendo ali, ou seu programa seja complexo a ponto de nem todo mundo conseguir pegar ele e entender. Né? Agora, à medida que o seu programa começa a ter muitas linhas, né, 100, 200, tem programas aí com 1.000, 10.000 linhas, se não tiver comentário, só você vai entender e olha lá. Então, às vezes alguém vai pegar esse programa seu aí e se não tiver comentário, ele nem vai ler. Não vai conseguir. Vai ser mais viável ele refazer o programa do que tentar entender toda aquela estrutura ali. Então, o comentário é também uma parte importante da programação. Né? E aqui traz justamente essa explicação que eu acabei de dar sobre os dois tipos de comentários. Existem outras formas de comentário em outras linguagens, né? As do JavaScript são essas aí. O HTML também tem comentários, né? Que é o sinal de menor, exclamação, hífen, aí você tem a sua tag HTML, seu conteúdo ali, e para fechar, hífen e o sinal de maior. Mas, como eu falei, esse aqui é o formato do JavaScript. E aí os exemplos, né? Esse é um comentário de uma só linha e esse é um comentário de várias linhas. Tranquilo? Então, o que a gente tinha para essa aula, né, continuação, foi isso. Espero vocês na próxima aula. Devo passar alguns exercícios sobre esse conteúdo para vocês desenvolverem, tá? E aí a gente vai conversando, ok? Um abraço.